Bolsonaro disse durante a campanha eleitoral que não demarcaria nem mais 1 centímetro de terra para os índios. Não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena ou para quilombola. Agora, uma vez eleito, passou atribuições da FUNAI para o Ministério da Agricultura e tem sofrido críticas de pessoas que entendem que seriam interesses completamente divergentes. Você pode ter gostado dessas medidas, você pode não ter gostado dessas medidas, mas na verdade isso não me interessa, porque nesse canal o que interessa é o que a Constituição fala a respeito dos índios. Índio, ter seu orgulho, vem pintar a pele para a dança começar. Ok, a Constituição fala sobre a questão indígena? Sim. No artigo 231 da Constituição, ela determina a proteção dos índios, através da proteção dos seus costumes, das suas tradições, das suas crenças, das suas línguas e, inclusive, das suas terras tradicionalmente ocupadas. E a proteção das terras se dá através do sistema de demarcações, que a Constituição diz que é competência da União. Ou seja, a Constituição protege os índios são protegidos através da proteção das suas terras, a proteção das terras se dá pela demarcação, a demarcação é feita pela União e o chefe da União é quem? Responda, passa! 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 Não. Também faltaram na aula. É o presidente da República. Então o presidente da República ele tem uma obrigação constitucional de demarcar as terras indígenas. Inclusive a Constituição previa, quando ela foi promulgada pelo ADCT, que essas demarcações aconteceriam nos 5 anos a partir da promulgação. Nós até hoje não conseguimos realizar todas as demarcações, mas isso não nos tira o dever de realizá-las. Mas você pode estar pensando assim, pô, professora, mas é uma sacanagem. Os índios ficam lá, não fazem nada e ainda ganham um monte de terra? Na verdade, não ganham. Segundo o artigo 20, as terras que são demarcadas, elas são de propriedade da União. Então o índio não recebe um título que ele vai poder vender, hipotecar, alugar, nada disso. O índio recebe apenas o usufruto para viver nessas terras, né, realizando o seu modo de vida e protegendo a sua cultura, a sua crença, sua língua e etc. Então, isso é uma outra coisa para a gente considerar. E além disso, as demarcações elas também têm critérios, né? Alguns dos critérios, inclusive, foram colocados numa importantíssima decisão sobre o assunto, né? Uma questão que se discutia, por exemplo, o que é uma terra tradicionalmente ocupada pelos indígenas? É uma terra que era ocupada em 1500, por exemplo? E o Supremo, né, foi lá e limitou, falou, não, uma terra tradicionalmente ocupada pelos indígenas é uma terra que era ocupada no momento da promulgação da Constituição de 88. Eu acho que a questão é muito mais séria do que isso. Na verdade, ela é muito mais complexa do que isso. Pode ser que algumas populações indígenas ou alguns índios queiram ser integrados totalmente às populações urbanas. São Paulo. É pra São Paulo que o Serena tem que ir. Podem ser que não, podem ser que queiram apenas ter contato com as populações urbanas, mas manter seu modo de vida tradicional. Tem outras populações indígenas que não querem sequer contato, que elas querem viver isoladas. Nós precisamos conseguir compreender e proteger todas essas formas de vida, considerando, inclusive, que os índios no Brasil não são uma categoria só, né? Eles, entre eles, se dividem em centenas de tribos, com centenas de línguas, com centenas de modos de viver diferenciados. É uma questão complexa, todas as instituições, inclusive os cidadãos, estão aí para fazer cumprir essa Constituição, né? Através, inclusive, dos sistemas de fiscalização. O que eu peço para vocês apenas é que tomem atenção para a questão indígena, né? Nós temos várias notícias, vai aparecer aqui para vocês, nós temos várias notícias de que, a partir agora do início de 2019, nós já tivemos diversos ataques violentos contra os índios e as populações indígenas, e nós precisamos entender que, assim como todos os outros, eles são cidadãos protegidos pela Constituição de 88, e nós temos que dar essa proteção para eles, inclusive olhando para essa situação e debatendo essa situação, tá certo? Se você gostou do vídeo, massa, dá aquele joinha, divulga, compartilha, pá, né? Obrigado por acompanhar até o final, curte nosso canal, obrigada por curtir nosso canal, né? Continue assistindo nossos vídeos na UFPR TV, e é isso aí, obrigada. Ajapô por amor, enrendu, faz favor. Oi, men, nhande jarapope. Daí, men, ajuka. Cheia de erure, nhande jarape. Omo rendu hangwa, derape, racherape. Daí, quai, bae pa o raça, nem a campe. O grau da sua maldade, daí, quai, bae para pensar.
povo contra povo, do catu e mopu ande acan. Dene nascendo, daí o airi, nhande jara awe, a correr assim, oi no pande awe chupé. Che, anguarre, a rimar, correp guarani, hakaiuá. Do catu e remanhã no xererê, bae vender rechai. Ape, rap guarani, arré, perrendo ranguá.